Bom dia, pessoal. Hoje eu não vou usar os slogans bom dia, boa tarde, boa noite de novo, gente. A gente vai falar assim, bom dia em qualquer hora do dia, porque com a Paula é sempre um raiar do dia. Porque ela está sempre numa animação que me empolga e vocês vão entender por quê. Paulinha, apresenta para todo mundo quem é a Paula Sena. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você disse, toda hora é hora de ser feliz, né, Cosmo? Gente, eu sou a Paula Sena, eu sou filha da fonte criadora de tudo que existe e também de pais maravilhosos e extraordinários. O senhor Paulo Sena e a dona Maria Souza. Essas pessoas que me deram a vida e eu os honro para sempre. Também eu amo a liberdade, sou uma mulher que ama a liberdade e acredito, Cosmo, no poder das conexões. Então, pessoal, estar aqui conectado com vocês é uma honra, é uma alegria. Eu sirvo a vida aí nos últimos 7 anos como coach mentora de mulheres. Eu sou especializada em ativação de pessoas e trabalho poder feminino, autoestima, maturidade emocional e também sou comunicóloga. Como comunicóloga, eu apoio pessoas para que falem em vídeos, perca essa vergonha, sabe, de fazer exposição na rede social. Hoje em dia o digital é tudo. Então, se você não está no digital, você não está sendo lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, como comunicóloga, eu apoio as mulheres, as pessoas a terem posicionamento, comunicação assertiva, liderança, para fazerem apresentações magnéticas, encantadoras, apresentações que realmente impactem as outras pessoas que estão ouvindo. Eu falo que quem passa pela Paula Sena nunca mais vai passar desapercebido pela vida. Também sou parceira e docente do Senac aqui de Osasco, com os cursos de comunicação e atendimento ao cliente e também e-commerce nas redes sociais. Então, é esse hoje o meu ofício e desenvolvo esse servir com muita alegria, com muita ativação, para que as pessoas se ativem no poder pessoal e na autonomia da vida e também dos seus negócios. Muito 10. Melhor 10. explicação não tem. Agora fala pra gente, poder é seu. Eu adoro esse nome, você sabe disso, e eu quero que você conte para as pessoas o que é o poder é seu. O poder é seu, ele é uma vitória de uma crise. Olha que interessante. Eu costumo dizer que a história do poder é seu, ela veio realmente como uma bênção, como uma solução em meio do pior momento que eu passei na minha era de empreendedora. Então, vocês imaginam, de repente, você ter uma conta, né, que funciona no Instagram há mais de 4 anos, e você descobrir, você tem ali mais ou menos 7.000 seguidores, e de repente você descobre que essa conta foi automatizada por alguma pessoa de má fé. Compraram seguidores na sua conta, você não sabe de onde vem, como foi, hackearam tudo e você se vê ali falando com árvores, com pessoas que não querem o seu trabalho há pelo menos 4 anos da sua vida. Aparentemente um terror, e talvez, Cosmo, o pessoal que está me ouvindo, eu acredito que algumas empreendedoras nesse lugar teriam desistido aí, porque você está há mais de 4 anos desenvolvendo um trabalho, né, focado, fazendo stories, postagens, compartilhando conhecimento, conteúdo, e de repente você perceber que as suas vendas não saíam, que as coisas não aconteciam, justamente porque alguém agiu de má fé e você não estava falando com as pessoas certas. Óbvio, o Instagram me colocou como uma conta duvidosa. Então, ele não divulgava o meu trabalho para as pessoas certas. E quando eu descobri isso, através de uma pessoa muito abençoada, o Thiago Coelho, que foi colocado mesmo no meu caminho por Deus mesmo, eu saí daquela reunião, Cosmo, de uma forma assim triste, né? Você sai com o coração chateado. Na época eu tinha uma sociedade e eu imediatamente liguei para minha sócia, mas o que vocês não sabem é que nesse dia eu simplesmente tinha a primeira live que eu ia fazer de mais uma das minhas séries com intenção de venda.
Como agora você usa uma plataforma que você sabe que não está falando com ninguém para fazer isso acontecer? E aí, esse estrategista que descobriu essa questão, ele falou, Paula, continua fazendo a sua live e você precisa ter, no mínimo, 100 pessoas num novo Instagram. Então, é importante você fazer um novo Instagram hoje, para você levar o mínimo de pessoas que aparecerem na sua live para o novo Instagram. Então, é importante você pensar num nome, numa nova promessa, né? Como que você vai se colocar? E isso era 3 horas da tarde. E a live ia acontecer 8 da noite. Meu Deus, como que eu vou criar tudo em tão pouco tempo? Naquele ano, que foi em 2020, tá, pessoal? 2021, na verdade, desculpa. 2021 era dezembro e era a última série que eu ia fazer no ano. O mais interessante é que eu tinha feito uma série anterior no meados do ano que chamava O Poder é Seu. E eu fiz essa série voltada à autoestima e à maturidade emocional para ofertar a minha mentoria toda poderosa que leva as mulheres a ativarem esse poder pessoal e autonomia diante da vida. E aí, quando eu estava nesse momento, eu criei a série O Poder dos Pequenos Passos. Eu já estava divulgando isso há uma semana, Cosmo, sem ter a ideia, meu amigo, de que eu usaria isso a meu favor mesmo, porque eu estava começando tudo de novo. Eu estava prosseguindo por uma outra alternativa, por um outro caminho. Foi assim, assustador, mas ao mesmo tempo conectivo. Eu percebia que a fonte, o universo, ele estava construindo algo grandioso para mim. E o Poder é Seu, então, como um insight, naquelas poucas horas que eu tive daquele dia, eu falei, por que não colocar o nome dessa série, Poder é Seu, né? Já fala com as pessoas, já entrega o poder na mão delas. E eu lembro que a minha sócia falou assim, genial, cara, você é genial! Nossa, essa headline, esse título vai ficar incrível. E isso te representa, fala com você, é colorido, é grande, é maravilhoso. E aí nasce, Cosmo, naquele dia O Poder é Seu, em dezembro de 2021. E eu abri o Instagram, já coloquei ali as minhas especificações, fiz um vídeo convidando as pessoas. E aí eu quero trazer essa perspectiva da ação, porque eu falo para mulheres que estão paradas diante da vida, que estão apenas sobrevivendo na vida. E quando a gente tem essa ativa ação, né? Quando nós estamos em movimentos estratégicos, nós conseguimos enxergar todas as possibilidades diante de todos os problemas. A gente entende, Cosmo, que o universo, Deus, como você quiser chamar, a fonte criadora está sempre trabalhando a nosso favor. Sempre, mesmo nos piores momentos, está sempre a nosso favor. Quando a gente muda essa perspectiva, as coisas acontecem. E aí nasce O Poder é Seu. Em uma semana eu não tinha 100 pessoas, eu tinha 700 pessoas no meu perfil, né? Por uma ação, por uma atitude. Então, meu maior objetivo no Poder é Seu é realmente ativar as mulheres durante uma vida inteira. E não só as mulheres, mas os homens também, passaram por situações traumáticas, bloqueios, que a gente adquire desde a nossa infância. Então, quando a gente é criança, a gente ouve coisas, a gente vê coisas, a gente sente coisas que gravam na nossa mentalidade. Como eu falo, o nosso cérebro é um verdadeiro arquivo e tudo que a gente viveu está guardadão lá nesse arquivo, tanto de bom quanto de coisas que nos bloqueiam. Então, eu hoje, Cosmo, através do Poder é Seu, eu levo essas mulheres a reacender a chama, sabe? A chama do seu valor pessoal, da sua priorização, de se colocar em primeiro lugar sem sentir
culpa por isso, a chama da sua identidade. Quem é você? Qual é a sua marca nesse mundo? Qual é o propósito? O que você está fazendo aqui? Por que você faz o que você faz? Né? Por que você existe? Então, acender essa chama do valor, da priorização, a chama da identidade, a chama da ressignificação. Parece um palavrão, mas é muito simples da gente entender. A chama de dar novos significados para aquelas coisas mais terríveis que aconteceram na nossa vida e que hoje podem estar paralisando, bloqueando a nossa vida de alcançar de ser extraordinário em todas as áreas. Tem gente que não acredita que é possível a gente ser extraordinário em todas as áreas da vida, mas hoje a Paula Sena é uma prova de que isso é verdade. É real. E muitas mulheres, e até os homens, porque eu falo que cuidar de mulheres é cuidar de famílias, né? Quando uma mulher se transforma, ela está levando todo esse conhecimento para a sua família. Ela é uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma melhor esposa. E quando ela vai para essa vida, a gente está mudando família, a gente está mudando sociedade, consequentemente a gente está mudando o mundo. Então o Poder é Seu, ele nasce para acender a chama das pessoas nesse lugar que está apagado, que está escondido, que é o eu pessoal. Maravilhoso, Paulinha. Eu queria falar com você exatamente da mulher, tá? Durante um tempo, a gente criou um estigma, tá? De que o feminismo era uma coisa tão radical que você construiu uma oposição, um contraponto, tá? Sim. Hoje, a gente está falando da mulher desse jeito leve que você está falando, que é assim, a mulher encontrar o seu espaço. Isso não quer dizer que ela vai tomar nada de ninguém, tá? Exato. Se assim, a própria sociedade colocou o feminismo num lugar de, olha, um contraponto à sociedade, um contraponto ao homem, tá? E não é isso. A mulher só quer o lugar dela, que na realidade ela estava ao lado da sociedade, agora ela está dentro da sociedade, tá? E é isso que a Paula faz, tá? Então, fala um pouco, que é isso que eu entendo, que eu já assisti você, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para quebrar esse estereótipo de que feminismo é uma coisa do outro mundo. Sabe, Cosmo, tem uma palavra de um filósofo maravilhoso, né? Que escreveu um livro milenar, que deixou inspirações para um livro milenar, que é a Bíblia, que eu acredito. E ele fala assim: o povo perece por falta de conhecimento. Jesus Cristo já falava isso. Tá? Então as pessoas muitas vezes se colocam estereótipos dentro de movimentos muito importantes da nossa sociedade porque não estudam e não vão atrás disso para entender do que isso se trata. E é lógico que em todas as profissões, em todos os movimentos existirão as pessoas equilibradas e as pessoas passivas, desativadas, que não estão nem aí, e vão ter as pessoas superlativas, as pessoas extremistas nesse lugar. E quando nós estamos diante do conhecimento, a gente consegue equilibrar, a gente consegue ser esse povo equilibrado. Eu não vou nem tanto ao céu e nem não vou ficar desativado também. Eu vou saber me manifestar, eu vou saber me colocar. A palavra poder, empoderamento, né? Ela vem do empoderar. O que significa isso? Essa palavra poder vem do latim potere. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas se não tem, tá ganhando agora. Do latim potere. E quando você fala dessa palavra no original, é dar para alguém o poder. Então, no sentido de que uma pessoa, ela não tem, como você disse, ela está excluída, ela está inferiorizada, ela está de lado. E, de repente, eu pego essa pessoa e atribuo a ela uma autoridade, eu atribuo a ela um lugar, eu dou a ela um lugar. E dentro da nossa sociedade, vamos pensar agora, Cosmo, não só como mulheres, mas como seres humanos. Qual é o lugar de todo ser humano? Todo mundo tem um lugar.
Homens, mulheres, crianças, todo ser humano tem um lugar na vida de autoridade, de protagonismo, né? Só que dentro da sociedade mundial que a gente viveu, a mulher ela nunca foi reconhecida no seu lugar de humana. Isso é forte demais, mas é uma realidade. Ela nunca foi colocada nesse lugar básico de humanidade. Então ela foi colocada como inferior, como burra, como medíocre, né? Como uma pessoa que era só para cuidar da casa. Ela não podia trabalhar, ela não podia falar em público, ela não podia viajar sem autorização de uma figura masculina. Então, uma parte da nossa sociedade ganhou o seu direito a viver livremente, a ter o poder social, a poder de vida, né? A decisão de vida. Mas uma outra parte, que é a mulher, ela não ganhou isso, que é um direito natural de qualquer humano na Terra. Então, quando a gente está falando de empoderar, a gente está falando do potere, a gente está falando do empowerment, a gente está falando de dar para essa mulher de novo o que só é dela desde que ela nasceu, desde que ela é gênero na vida, desde a criação de todas as coisas, o lugar que é igual, o lugar que é equidade, que é equilíbrio. Então, quando a mulher ela está indo para a sociedade falar, eu quero salários iguais, eu quero respeito de ir e vir, eu quero usar a roupa que eu desejar, sabe? Mesmo que ela mostre, às vezes, algumas partes do meu corpo sem ser julgada por isso, sem ser colocada numa caixa por isso. E a gente, dentro do movimento, é muito importante a gente falar que até as próprias mulheres, né, por falta de conhecimento, muitas vezes estão indo por essas caixas do extremismo e também da passividade. Eu não quero ser feminista, porque eu não quero ser essa extremidade louca, né? Eu não quero esse lugar de extremo. Então, não vai para o lugar de extremo. Estude sobre isso e venha para o lugar de equilíbrio. Porque homens e mulheres podem ser feministas e devem. Eu falo que isso é um dever social, né? Assim como ser antirracista, assim como ser anti-homofobia, assim como ser anti-amortalização dos nossos queridos índios e primórdios da nossa terra, né? Respeitar a etnia. Então, quando a gente começa a entender que alguns povos, algumas classes de pessoas e gêneros foram excluídas dos seus direitos sociais como humanos, a gente volta a ter um bom senso e a gente fala assim, eu preciso olhar para isso, é importantíssimo olhar para isso para eu ter o meu poder de volta. Isso é tão enraizado, Cosmo, que as próprias mulheres, né, elas acabam reproduzindo, às vezes, por conta da sociedade, o machismo estrutural, né? Que o lugar de mulher é aqui, que a mulher que usa uma roupa XY é a piriguete, é a puta, né? E não necessariamente isso é uma realidade, né? Que antigamente as bruxas, as loucas, as putas eram as mulheres que simplesmente viviam identidade. Elas só queriam ser quem elas nasceram para ser, livres, humanas. Então, quando elas simplesmente usavam sua roupa, seu batom, ou não casavam, ou não, né, cuidavam de uma casa, quando iam trabalhar, né, assumir ali o lugar, assumindo todas as penas que isso trazia, elas eram chamadas de loucas, eram chamadas de bruxas, eram chamadas de putas, né? E então que assim seja para nós até hoje, desde que a minha liberdade, a minha autonomia exista em mim, o que os outros pensam, que eu não me importe com isso. Mas é um assunto muito importante para que a sociedade acorde, que a gente tenha um chacoalhão nesse lugar. Dá sim para a gente falar de feminismo, ser feminista, homens, mulheres, todos devemos ser, porque mulheres morreram por essa causa. Mulheres, né, realmente foram lá e deram a cara a tapa para que nós pudéssemos hoje ir e vir, viajar, votar, trabalhar, falar. Eu só estou aqui falando porque alguém morreu para que eu tivesse esse direito. Então isso é honra, eu fazer por essas mulheres, entender o lugar dessas mulheres que brigaram para que eu pudesse ser uma igual, uma humana incluída no sistema. Mas ainda temos
muitos passos pela frente, porque a gente ainda vê muitas mulheres morrendo só por serem mulheres, muitas mulheres ainda, né, em salários menores, muitas mulheres ainda sendo caladas e silenciadas até hoje dentro da sociedade. Mas já demos alguns passos e essas vitórias precisam ser comemoradas, né? Eu queria te colocar uma situação que a semana passada eu fiz uma entrevista e vi a gente falar sobre esse assunto, então eu vou te pedir para você colocar um pouco. Na realidade, a educação, tá, é o ponto-chave para a gente mudar, na minha opinião. Tá? Vamos ver. E aí o que acontece? E a educação, todo mundo atribui ela à escola, e não. A educação é em casa, são os pais. E a própria mulher, talvez por um período tão longo que a gente viveu dessa situação em que ela não tinha poder, ela enraiza isso nas crianças exatamente com a educação que ela mesma dá e essa visão quase machista de que a sociedade é para o homem, tá? E a própria mulher acaba reverberando isso, tá? Como você vê isso? Porque, assim, para mim, a gente tem que começar a mudança exatamente pelo conceito e explodir isso para todo lado, para que as próprias mulheres já criem os filhos com uma visão diferenciada, tá? O que você acha disso? O que você acha? E sem olhar para a mulher como responsável ou culpabilizá-la, né, pela sociedade ser como é. É como eu acabei de falar, a reprodução. Não existe mulher machista, existe mulher que reproduz uma condição social. Assim como não existe negro racista, entende? Porque ele está reproduzindo algo que foi implantado, enraizado na sociedade. Então, o que eu vejo, Cosmo, além do conhecimento, é a importância da gente virar a chave da nossa mentalidade. Como eu falei aqui, que o poder é seu, faz. É você dar novos significados para algumas questões que foram enraizadas, que foram implantadas, que estão armazenadas como uma memória dentro de nós. Então, quando a gente se coloca diante do conhecimento, de discussões como essas, quando a gente vai buscar autoconhecimento, a autoestima, que é o senso do seu valor pessoal, da sua identidade, a gente vai entendendo qual é o nosso lugar. A gente naturalmente vai entendendo isso. E eu só posso falar do que eu vivo. O meu processo de autoconhecimento, porque nem sempre eu fui uma poderosa, como vocês estão vendo, eu já fui uma mulher que reproduzi machismo, já fui uma mulher, né, sem sororidade por outras mulheres, sem respeito a outras mulheres. Eu já fui uma mulher sem autoestima, sem identidade, procrastinadora, que não me colocava em primeiro lugar. E uma das coisas muito marcantes no meu processo de evolução emocional foi me reconhecer negra. E eu gosto muito de falar sobre isso. Então, foi me reconhecer as minhas reproduções machistas. Então, à medida que eu fui entendendo da minha identidade, eu fui buscar minhas raízes, minha ancestralidade. Eu fui entender por que eu tinha a cor mais clara, né? E o cabelo crespo, que é uma identidade do negro, e por que eu tenho traços negroides no meu nariz, na minha boca, no meu corpo, mas por que a minha pele é mais clara, né? Então essa confusão, ela foi embora, porque eu fui estudar sobre isso. Eu entrei em grupos que falavam sobre o colorismo, e eu fui entender que as nuances do negro, elas são imensas, né? Então, eu tô falando dessa parte para a gente poder entender a parte do machismo também. Então, quando eu me empodero, quando eu começo a me autoconhecer, entender que eu tenho valor, entender que eu posso me colocar em primeiro lugar sem ficar sentindo que eu sou egoísta, que eu sou culpada, entender-me poderosa, imensurável. Ah, Cosmo, não tem jeito. Você vai estudar, você vai perceber suas falas, você não vai mais ser uma pessoa de falas inúteis, sabe, que vai pelo pensamento dos outros. Você começa a se questionar. E o questionamento positivo é esse. É quando a gente pode mudar um conceito que nos paralisa para algo que realmente nos leva para um outro patamar.
Não sei, fez sentido para você? Nossa, muito sentido. É exatamente isso que eu queria que você posicionasse. Porque a semana passada foi muito interessante que uma mulher me pediu para fazer uma entrevista. Foi uma segunda entrevista até, a gente já fez e eu adorei. Porque eu jamais soube que dia 15 de julho é dia do homem, tá? Sim. E aí o que acontece? E ela me pediu para falar a gente fez a entrevista falando sobre isso. A gente vai sair no dia 15 de julho. Tá? Legal. E nessa conversa, eu amei fazer isso com uma mulher, tá? Foi interessante exatamente para romper essas barreiras. E eu vejo você fazendo muito isso, tá? A gente teve um relacionamento de trabalho durante algum tempo, e aí eu fui conhecendo uma Paula que é forte o suficiente para falar o que você acabou de falar, tá? Eu já ia te perguntar, mas você incluiu a parte do racismo, da homofobia, porque na realidade o lugar da mulher, o lugar do negro, o lugar do homossexual, ele foi criado por um estigma da sociedade. E aí o que a gente às vezes até reproduz isso na fala, no estrutural que a gente hoje tanto discute, porque é natural. Até quem mais defende acaba fazendo isso, porque na realidade já faz parte do quê? Daquilo que a gente vem desde criança, ouvindo, falando e dentro da sociedade. Então, quando você coloca isso, é muito forte, tá? Então, assim, te dou liberdade agora, continue falando um pouco sobre isso, porque você tem esse poder da palavra nesse sentido. Porque, assim, principalmente que você traz o Criador, Deus, tá? Dentro disso. E, para mim, essa é uma coisa que eu vivo isso todo dia, porque ele criou todos nós, independente de qual estilo, gênero, raça, qualquer coisa que você queira me dizer, quem criou foi um ser supremo. Então, fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que você tem um jeito muito bonito de falar disso. Tá? É muito simples, Cosmo, quando a gente... É lógico que quem está escutando e de repente esse livro milenar chamado Bíblia não faz sentido, pega para você qual é a filosofia que faz sentido, porque todas as filosofias vão te levar a um ser superior, de alguma forma, como eu sempre digo, pode ser uma energia, pode ser Deus, pode ser fonte, pode ser água, pode ser o que você acreditar, mas sempre vai te levar a esse superior, a essa superioridade. E eu acredito que eu vim das mãos, sim, da superioridade. E quando a gente lê na palavra, a Bíblia diz assim que o Deus ele faz o homem ele sentir uma necessidade de uma mulher. Eu acho isso fantástico, né? Deus ele não simplesmente deu de presente a mulher, ele fez o cara sentir uma necessidade. Sabe? Ele deu nome para todos os animais e quando ele chega, né, e percebe que cada animal tem uma igual, tem uma parecida. Ele olha para o leão e ele vê, ele dá o nome, tá? Você é leão, mas tem uma parecida, então o nome vai ser parecido, leoa. Só que ele fala, para mim não tem uma parecida, para mim não tem uma idônea, não inferior, não diminuída, idônea, a que me corresponde, entende? Então a equidade ela vem daí. Nenhum momento, né? Deus ele coloca uma pessoa inferior. Nenhum momento ele inferioriza. Então nós, dentro dessa perspectiva de divindade, se a divindade ele não rebaixa e não inferioriza, porque eu vou fazer isso. Porque eu vou me colocar nesse lugar, sabe? Cosmo, resumido, se a gente lembrar dessa frase que eu vou citar agora, tá tudo resolvido na humanidade. Se todo mundo lembrar do que eu vou falar aqui, nunca mais a gente vai ter problemas com comparação, com competitividade e com falta de sororidade, com machismo, com inferioridade, com nada disso. Acreditem, ó, vou falar. O segredo dos segredos. Você não é maior e nem melhor. Você não é menor e nem melhor do que ninguém. Você não é menor e nem maior. Entende? Você não é pior e nem melhor que ninguém. Você só é você. Eu não sou melhor que o Cosmo não é melhor que eu. Eu não sou pior que o Cosmo não é pior que eu. O Cosmo é o Cosmo, a Paula é a Paula. E você que está ouvindo é assim, você não é melhor e nem pior que ninguém, você é só você. E quando a gente entende que eu sou isso, é só
é essência, é identidade. Agora, quem é esse eu? Vou falar isso de novo. Quem é esse eu? É essa descoberta que muda a história da nossa humanidade. Porque se eu entendo quem sou eu entendo que o diferente não é errado, ele é só diferente em todos os aspectos da minha vida. Então eu vou para a religião, eu não concordo. A sua religião é a certa, a minha também é. E tá tudo bem. Entendeu? Porque eu não sou melhor e nem pior que você. Eu só sou eu e você é só você. O diferente não é errado, ele é só diferente. Aí eu paro de olhar a sexualidade de alguém e falar que ela é errada, porque não tem errado nem certo. Ou a sexualidade daquela pessoa tá certa, a minha também. Eu não sou pior e nem melhor que ninguém. Eu só sou eu e você é só você. Então, Cosmo, quando eu entendi isso diante da vida, minha vida foi mais leve. Ela se tornou mais leve, ela se tornou menos preconceituosa, ela se tornou mais respeitosa, mais empática, sabe? Mais igualitária, mais em equidade. Então, como é importante a gente entender isso? Entenda que você é só você e que o diferente não é errado. Não existe certo ou errado, existe o que funciona e o que não funciona para você. E diante daquilo que não funciona para você, o outro não está errado também. É só um ponto de vista, é só um interessante ponto de vista que é diferente do seu. Quando a gente chega nesse ponto, a gente pode... você sabe que na internet a gente tem um limite de tempo, então vamos começar a chegar no fim. Sim. Vamos falar de uma palavra mágica que nos últimos anos tem sido bastante usada e para mim é fundamental nesse momento que a gente está vivendo, que é o autoconhecimento. É o eu, né? Sim. E você sempre fala muito bem disso e você trabalha em cima disso. Eu vi você atuando com mulheres e você faz com que elas descubram exatamente o autoconhecimento, é descobrir esse eu que precisa estar para fora e não escondidinho, tá? Fala um pouco disso para a gente ir caminhando para o encerramento da entrevista. Eu sinto que eu, nas entrelinhas, já coloquei muito bem essa questão da essência, mas eu vou exemplificar usando a minha caneta. Eu gosto muito desse exemplo. Vou dar 2 exemplos para a gente entender. Primeiro, o exemplo da caneta. Por que você sabe que isso é uma caneta? Porque existem estudos científicos, porque existem pesquisas que falam que, né, você já foi numa fábrica, você já viu isso desde sempre. Então, você sabe qual é o formato de uma caneta, como ela funciona. Ela pode ter variações de várias formas, mas você sabe como é uma caneta, porque existem estudos, existem conhecimentos sobre isso. Então, se eu chegar para você e falar que isso daqui é um caderno, você vai falar assim, amiga, vai pro psicólogo, isso não é um caderno. Caderno é outra forma, outro jeito, outra coisa. Se eu falar, então, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem o conhecimento, a fórmula científica do que a gente foi formado, entende? Quando a gente entende dessa raiz, amigo, qualquer pessoa, qualquer situação pode falar que você é caderno, que você é controle remoto, que você é K. Você vai falar, cara, tá, você acha isso, ok, mas eu sou caneta, eu sei do que eu sou formado. Esse é o primeiro ponto do autoconhecimento, essência. E o segundo ponto é a gente entender a raiz, desde que a gente se entende por gente. Eu não conheço todo mundo que está assistindo, mas uma coisa eu sei, todo mundo ouviu isso dos pais. Vai estudar para ser alguém, vai trabalhar, meu filho, para você ser alguém nessa vida. Vai ser alguém nessa vida. E a gente ouviu isso das nossas figuras de autoridade desde que a gente se entende por gente. Então eu tenho que ser alguém diante da vida. Só que quando os nossos pais falavam sobre ser alguém, eles estavam falando sobre o quê? Trabalhar, estudar, ter uma casa, ter um carro, guardar um dinheirinho na poupança, fazer umas 2, 3 viagens por ano para lugares diferentes, ter uma família, um marido ou uma esposa, 2 filhos, de preferência um menino e uma menina, para viver as experiências. Isso é ser alguém na perspectiva do que a gente foi ensinado. Mas aí eu pergunto para você, Cosmo, e para as pessoas que estão nos assistindo, isso é ser alguém ou é ter coisas, Cosmo? Não preciso nem responder. Ter coisas.
né? É ter coisas. Então, que hora que alguém chegou para o Cosmo, para a Paula, para essas pessoas que estão assistindo e falou assim: ser alguém é isso. Ninguém ensinou a gente a ser alguém. Então, até hoje, a gente está no capitalismo da nossa sociedade, as pessoas frenéticas para trabalhar 12, 14 horas, as pessoas fazem o que não gostam, o que não faz sentido, trabalham para enriquecer outras pessoas e elas mesmas ficam sobrevivendo. Ai, só viver para pagar os boletos tá bom. Ai, mas se sobrar um dinheirinho no final tá bom. Aquela mediocridade pequenininha. Então, simplesmente, quando a gente entende de ser, a gente passa por um processo de autoconhecimento que nunca foi dado para nós. E não porque os nossos pais foram ruins, não porque eles foram as piores pessoas do mundo, não. É porque eles não tinham esse conhecimento, mas hoje a gente tem. É nós, a partir do que nós sabemos hoje, nessa nova geração do século XXI, é que vamos fazer um mundo diferente se a gente se permitir nessa construção de essência, de autoconhecimento, de identidade. Então, essas duas ideias, essas duas metáforas, que não são metáforas, são uma realidade imensa para a vida, mas é uma forma, como você diz, leve da gente poder entender o autoconhecimento na prática e como ele é essencial, imprescindível, e ele é importantíssimo para a nossa vida, se a gente quiser construir coisas grandes. Mas se a gente quiser ficar medíocre, vivendo na merdinha de vida, aí tá tudo bem também, né? Não busca nada. Adorei. Paula, a gente está chegando no final. Eu queria te agradecer muito. Falar para o pessoal, por favor, se inscrevam no canal, venham com a gente. Tem muita gente interessante. Paula, se Deus quiser, a gente vai te receber de novo para falar especificamente, talvez, de outros assuntos, tá? E a gente quer muito que vocês estejam com a gente, procurando em você, que está exatamente trazendo pessoas que façam você se descobrir o eu. Então, Paula, se você quiser encerrar, eu queria... É com você agora. Eu só posso dizer que vocês nasceram para ser plenos e felizes, plenas e felizes. Tomem posse da vida de vocês todos os dias. E se ficar difícil fazer sozinho, porque é desafiador e sozinho, chama a Paula Sena lá no @podereseu. Me siga lá no Instagram, @podereseu, e vamos trocar essa ideia, vamos traçar um plano de ação para viver autoconhecimento na prática, autoestima na prática, e tudo na prática, porque de teoria o mundo tá cheio, a gente está precisando de prática, né? Gratidão, Cosmo, foi uma alegria compartilhar. Peguem esses códigos de hoje, minha gente, e comentem aqui para a gente saber se fez sentido para vocês, né? É isso aí. Super obrigado, Paulo, e até a próxima. Gratidão, amigo.